A Princesa da Rosa Branca. É assim que Arizugawa Yuki é conhecida em sua escola. Tão linda quanto a neve e com espinhos como uma rosa, ela não permite que ninguém se aproxime ou a toque. Porém, apenas Suzuhara Masaomi sabe a forma de fazê-la agir de modo doce. O método que só ele conhece para fazê-la se apaixonar e se casar com ele no futuro. Em mais um dia normal de aula, um garoto se aproxima de Yuki para chamá-la para ver um filme mais tarde. Ela o olha com indiferença por alguns segundos e, sem fazer ideia de quem ele é, volta a atenção ao seu livro. O garoto se apresenta como Segawa, lembrando-a de que sentou ao seu lado na aula eletiva no outro dia. Ele mostra o cartaz do filme e tenta convidá-la novamente, mas Yuki responde sem dar a mínima. Diz simplesmente que não está interessada. Sem se tocar, o garoto pergunta se ela não gosta de romances e que tipo de filme prefere. Perdendo a paciência, Yuki fecha o livro e pede desculpas, dizendo ter percebido que não foi claro o suficiente. Então, em um tom gélido, dispara. Quando disse que não estava interessada, não se referia ao filme, mas sim a ele como indivíduo. A resposta faz todos ao redor congelarem. O garoto passa derrotado por Masaomi. Os colegas no corredor cochicham que lá se vai mais uma vítima, perguntando-se se existe alguém na escola capaz de dobrar a Princesa da Rosa Branca. É nesse momento que Masaomi anota e a chama alegremente, fazendo Yuki dar um sobressalto. Ele se aproxima perguntando sobre o filme do outro dia, o que a faz corar em pânico. Imediatamente, ela o puxa para fora da sala, mandando que o siga. Longe de todos, Yuki o questiona sobre o que pensa que está fazendo. Masaomi não entende a reação, e ela exige que ele não se faça de desentendido. Nós não prometemos não contar a ninguém que fomos ao cinema juntos? Masaomi diz que sabe disso e deixa claro que não contou nada. Yuki rebate, perguntando o que foi aquilo de agora a pouco. Sorrindo, ele explica que estava apenas falando sobre o trabalho do conselho estudantil, referente ao concerto do leitor de DVD para o clube de cinema, e que só queria saber se ela havia conseguido o carimbo de aprovação. Pega de surpresa. Yuki fica completamente constrangida. Masaomi nota que ela tirou conclusões precipitadas. Desviando o olhar, ela resmunga que ele deveria ter explicado melhor. Lembrado de que o fato de serem amigos é um segredo para a turma, Yuki exige cuidado, pois não quer boatos estranhos circulando. Ele sorri e diz que não se importaria com os boatos, mas Yuki deixa claro que ela se importa, e muito. Masaomi é o único que conhece o verdadeiro segredo dela, que aquela garota inacessível é na verdade surpreendentemente desastrada. Ele sabe qual o tipo de filme favorito dela, o animal preferido, o cara ideal, e até que os seios modestos dela ainda vão crescer bastante no futuro. Masaomi sabe de tudo isso porque Yuki se casará com ele e se tornará sua esposa. O ano é 2023. Yuki está profundamente entretida lendo seu livro. Na verdade, ela está tão fofa que Masaomi não consegue parar de sorrir enquanto a observa. Yuki finalmente nota o olhar dele e, envergonhada, pergunta o que ele tanto olha. Masaomi apenas responde que ela parecia estar se divertindo bastante. Ambos têm 30 anos. Animada, Yuki senta ao lado dele no sofá e explica que aquele romance é tão bom que parece até um desperdício não ter lido antes. Parecendo uma verdadeira otaku, ela destaca como as expressões da heroína estão bem feitas. Mas logo solta um suspiro e reclama, dizendo que gostaria de ter tido uma vida escolar parecida. Masaomi pergunta se a época de escola dela foi tão ruim assim, e Yuki rebate perguntando se nunca contou sobre seu passado sombrio. Naquela época, seu orgulho era tão ridiculamente alto que ela só sabia estudar. Por causa disso, não aproveitou nada da juventude, o que faz Masaomi criar uma ideia totalmente errada sobre como ela era. Ele tenta tranquilizá-la, lembrando que pelo menos ela sempre ficava no topo da classe. Porém, Yuki insiste que existiam coisas mais importantes, como arrumar um namorado. Ela era bastante popular e vivia sendo convidada para sair, mas recusava todos os convites por achar os garotos imaturos. Olhando para trás, ela se pergunta quem era a imatura de verdade. Masaomi admite, aliviado, que fica feliz por ela ter passado a juventude assim. Yuki se assusta com a resposta, e ele explica que foi justamente graças a isso que ele pôde se casar com ela, deixando-a totalmente corada. Envergonhada,
Yuki pergunta do que ele está falando, mas admite que adoraria tê-lo conhecido no colégio. Sorrindo, Masaomi pergunta se ela teria aceitado namorar com ele caso ele se declarasse no ensino médio, e ela rapidamente nega, fazendo-o reclamar do quão cruel ela é. Ficando de frente para ele, Yuki declara que se ele voltasse ao passado, deveria se confessar dezenas, centenas de vezes. Em seguida, ela o beija de forma romântica e ordena que ele a ensine sobre a juventude. No dia seguinte, Masaomi acorda atordoado e percebe que Yuki não está ao seu lado. Ao olhar ao redor, nota que aquele não é o seu apartamento, mas sim a casa dos seus pais. Ainda sonolento, sem entender por que voltou para lá, ele decide ir ao banheiro lavar o rosto. É quando percebe que seu corpo está estranhamente mais leve, seus ombros estão menos rígidos e ele sente mais fome do que o habitual, já que o normal é acordar sem apetite algum. Quando finalmente se encara no espelho, leva um baita susto. Ele se pergunta se aquele reflexo é mesmo dele, com uma cara de aluno do ensino fundamental. Ele tenta descartar a ideia, pensando em que tipo de bobagem um adulto de 30 anos diria ao acordar, mas volta a olhar para o espelho. Não importa como olhe, aquele é definitivamente o seu rosto do fundamental. Masaomi se desespera. O que aconteceu com seus 1,80 metros de altura? E com os músculos que ele tanto penou para conseguir na academia? Questionando se aquilo é um sonho, ele corre para a sala e leva outro susto ao ver seus pais ali. Sua mãe lhe dá bom dia, e seu pai resmunga por ter que ir trabalhar. Masaomi percebe, chocado, que sua mãe parece bem mais jovem, o que a deixa feliz com o comentário. Olhando para o jornal em cima da mesa, ele nota a data, 2008. Ele abre seu celular antigo e confirma. Realmente, é dia 20 de novembro de 2008. Um tempo depois, chocado demais para ter processado até a presença do pai que já havia falecido, Masaomi olha para o horizonte e se pergunta se conseguirá voltar para o presente e ver sua esposa novamente. Enquanto observa o rio lá embaixo, ele percebe que ainda não tentou o método clássico, concluindo que é bem normal viajar no tempo quando se está à beira da morte. Subindo no parapeito, Masaomi cogita se pular dali o faria voltar ao presente. Mas, dando um suspiro, muda de ideia. Afinal, é um rio no meio do inverno, e ele com certeza morreria. Ele decide voltar para casa e pensar em outra maneira, quando de repente, uma Yuki mais jovem aparece atrás dele e pergunta o que ele está fazendo. Masaomi se vira assustado e de repente sente seu coração disparar ao ver a garota pela primeira vez. Porém, aquela voz e expressão não tem como confundir. Ela sai do parapeito e ele acaba dizendo o nome dela sem pensar. Yuki. Na defensiva, a garota pergunta como ele sabe seu nome e se já se viram em algum lugar. Masaomi mal consegue acreditar que é realmente a sua Yuki, ou melhor, a Yuki do ensino fundamental. Ele cobre o rosto para tentar se acalmar diante de algo tão repentino, perguntando-se se o fato de ter rejuvenescido o deixou mais emotivo. Yuki acha estranho ver aquele garoto enxugando as lágrimas. Ela se vira para ir embora, mas antes de partir, diz para ele desistir de tentar jogar no Vasco, alertando que ele nunca seria titular. Para completar, ressalta que ele nem morreria se caísse daquela altura. No máximo, quebraria as pernas. Masaomi fica chocado, pois isso nem tinha passado por sua cabeça. Percebendo que ele aparenta ter a mesma idade que ela, Yuki pergunta se ele está fazendo aquilo por estresse, com os exames de admissão, o que ele nega rapidamente. Enquanto desvia o olhar, Yuki coça a mão e murmura que não é como se importasse. O gesto não passa despercebido por Masaomi, que se lembra. A Yuki do futuro fazia exatamente a mesma coisa quando ficava ansiosa. Ele solta uma risada ao perceber que esse era um hábito de infância dela. Yuki questiona por que ele está rindo do nada. Masaomi se desculpa e agradece por ela estar preocupada, o que a faz corar imediatamente. Agindo como um gato selvagem, ela pergunta por que ele pensaria algo assim, explicando rápido que apenas não quer ver nada horrível antes de suas provas. Yuki pergunta mais uma vez se ele planejava pular, e Masaomi garante que não, o que finalmente a tranquiliza. Ela avisa que está indo para casa, mas Masaomi a para. Yuki volta a ficar na defensiva. Em pânico, ele percebe que travou e não consegue falar. Mesmo tendo tantas coisas para dizer,
e tendo convivido e conversado com ela todos os dias no futuro. É então que se lembra do pedido de Yuki e pergunta para qual escola ela vai prestar o exame. Ela responde que é para a Academia Chichibo e que estava voltando de uma visita ao local. Masaomi confirma que é a mesma escola que ela mencionou no futuro. Yuki pergunta se ele já terminou e, sem esperar resposta, retoma seu caminho. Enquanto a observa ir embora, Masaomi só consegue pensar em como ela era fofa, decidindo que precisa vê-la novamente. À noite, em seu quarto, Masaomi reflete. Em sua vida anterior, ele não namorou na escola, mas se divertiu muito com os amigos. Se ingressar em um colégio diferente agora, sua vida tomará um rumo totalmente novo, e seu futuro, com Yuki, poderá desaparecer. Ele se pergunta se essa viagem no tempo aconteceu justamente para que pudesse realizar o desejo dela. Com esse pensamento, seu medo se dissipa por completo. O cara farmou aura igual o Kira agora. Ao assinar o formulário da escola, ele coloca como primeira opção a Academia Chichibo. O motivo? Porque minha esposa tá lá? A Academia Chichibo é uma das melhores e mais importantes instituições privadas do país. Foi lá que sua esposa, Yuki, estudou. Diante dos portões da escola, Masaomi decide que fará o que quiser nessa segunda vida escolar. Apesar de todo esse entusiasmo, ele percebe tarde demais que tirar a maior nota entre os calouros pode ter sido um exagero. Masaomi estudou muito para garantir que entraria na mesma escola que Yuki, mas não esperava alcançar o primeiro lugar. Ele não queria se destacar, mas agora que está no palco, só lhe resta fazer a coisa certa. Masaomi começa o discurso agradecendo pela bela cerimônia organizada para os novos estudantes. Ele utiliza palavras refinadas, impressionando a todos. Um dos professores até nota que ele sequer está olhando para uma colinha. Sorrindo, Masaomi conclui a fala sob aplausos calorosos. Ao fundo, Yuki ouve dois garotos comentando o quão incrível ele foi e se questionando se ele realmente é apenas um aluno do primeiro ano. Yuki fica bastante incomodada com a situação e declara para si mesma que, com certeza, será a melhor da próxima vez. Uma semana após a cerimônia de abertura, Masaomi está em sua banca quando duas garotas se aproximam pedindo para trocar contatos, o que o pega de surpresa. Elas explicam animadas que estão pegando o contato de todos na sala para que possam se conhecer melhor. Masaomi percebe na hora que é mentira, não só porque elas não se aproximaram dos outros, mas também porque notou o olhar de raposa que deram ao saberem que ele era o primeiro colocado do ano. A loira pede o número mais uma vez, mas Masaomi se desculpa, dizendo que esqueceu o celular. As garotas lamentam, e ele tenta tranquilizá-las, dizendo que podem fazer isso amanhã. Enquanto elas se afastam, Masaomi comemora ter resolvido o problema sem criar conflitos. Por mais que queira ter o contato de garotas fofas, o que é bem estranho considerando que ele é um homem de 30 anos, Masaomi sabe muito bem de quem é o contato que deseja primeiro. Ele pensa nisso no mesmo instante em que as garotas se aproximam de Yuki para pedir o número dela. É impossível não achá-las oportunistas, já que foram direto para a vice-campeã. Uma das garotas diz que nunca viu ninguém com um cabelo prateado como o dela, e comenta que parece seda. A amiga ensaia erguer a mão para tocá-lo, dizendo ser lindo. Mas Yuki bate em sua mão, ordenando que não a toque. A garota se desculpa, e Yuki deixa claro que não trouxe o celular. A loira pergunta se ela o esqueceu, mas Yuki responde friamente que o deixou em casa de propósito, pois não precisa de algo assim, em um ambiente de estudos. A garota questiona se isso não é inconveniente, e Yuki mantém a postura distante. Tentando não perder a oportunidade, a garota a convida para ir ao karaokê após a aula, mas Yuki recusa imediatamente. Ela avisa que frequentar locais de entretenimento após o horário escolar é proibido pela instituição. A loira tenta argumentar que não há motivo para ter medo, bastando não serem pegas, o que serve para basicamente qualquer infração. Mas Yuki deixa claro que não se trata de receio infantil. Ela está decidida a cumprir todas as regras da Academia Chichibo. Percebendo que não haverá diálogo, as garotas desistem e se afastam, assustadas. Lembra-se da Yuki do futuro comentando sobre seu passado obscuro, e Masaomi reflete que ela realmente complicava as coisas. Ele ouve dois garotos comentando que ela não facilita nem para as garotas, e que o apelido Rosa Branca lhe cai muito bem. Masaomi não consegue evitar um sorriso ao ver que Yuki é tão popular quanto ele imaginava.
Ela é linda como a Branca de Neve, mas possui espinhos como uma rosa. Com apenas uma semana de aula, as pessoas já sentiram suas picadas. Apesar do jeito rígido, Yuki é tão fofa que desperta o desejo de protegê-la. Masaomi agradece aos céus por ser o único a saber o quão dócil ela fica quando está apegada. Ele se pergunta qual deve ser o seu próximo passo, já que passou da hora de agir. Se aproximar do jeito errado, pode acabar virando mais uma de suas vítimas. É nesse momento que nota Yuki procurando algo na bolsa, entrando em pânico logo em seguida. A cena o faz lembrar da vez em que ela esqueceu a carteira em um encontro. O que significa que ela esqueceu o livro em casa. A próxima aula é de história, e o professor tem o costume de chamar os alunos pelo nome, tornando impossível fingir que está acompanhando sem o material. Percebendo que essa é a chance perfeita para brilhar, Masaomi se aproxima da banca dela. Ele sabe que o orgulho de Yuki provavelmente relutará em aceitar ajuda, mas ainda assim chama sua atenção e pergunta de forma gentil se ela esqueceu o livro e oferece o seu. Isso foi tão repentino que Yuki apenas pegou o livro de suas mãos, sem nem conseguir responder direito. Logo em seguida, o sensei entra na sala avisando para todos se sentarem. Masaomi vai até ele para dizer que não está se sentindo bem e pede para ir à enfermaria. O professor questiona se ele não está apenas fingindo para matar a aula, mas ele garante que é verdade. Sendo assim, o sensei permite que ele vá, já mandando os outros alunos abrirem os livros. Enquanto caminha pelos corredores, Masaomi fica feliz ao saber que seu emblema foi útil. A estrela da academia Shichibo serve para destacar o melhor aluno do ano, então o sensei com certeza não imaginou que um estudante assim iria matar a aula. Ele decide tirar um cochilo na enfermaria até o próximo período. Após a aula, Masaomi se despede e ao sair da enfermaria fica surpreso ao notar Yuki o esperando. Sem dizer mais nada, ela apenas pede que ele a siga por um momento. Já sozinhos, Yuki pergunta irritada, enquanto aponta o livro para ele, o que ele está tentando fazer. Masaomi explica que simplesmente a ajudou quando ela parecia precisar, mas Yuki deixa claro saber que ele não estava doente de verdade. Ele reflete que já deveria saber que não conseguiria enganá-la, mas pergunta se o livro não a ajudou. No final das contas, ela se vira, deixando claro que isso não significa que lhe deve alguma coisa. Masaomi até tenta negar, mas ela sabe que todos são assim. Desde o fundamental, todos os garotos que fazem algo por ela agem como se ela devesse namorá-los imediatamente. Masaomi concorda que isso é horrível e que nem ele iria querer estar rodeado por alguém. Assim, ao que Yuki questiona se ele é diferente, pensando no quanto ela é fofa. Masaomi pergunta se ela se refere a ele ter um motivo oculto e declara com convicção que realmente tem um isso. A assusta, fazendo-a se afastar. Yuki diz que isso é inacreditável, pois pensou que ele fosse diferente, e acaba desviando o olhar para o emblema de estrela dele. De forma tímida, confessa ter pensado que ele era como ela, alguém devoto aos estudos. Masaomi diz que o ensino médio dura apenas 3 anos, então é preciso se divertir e tentar se aproximar das pessoas. Mas Yuki rebate que não tem tempo para essas coisas. Ela respira fundo e manda ele fazer isso de uma vez, o que o deixa confuso. Yuki questiona se ele não iria se declarar para ela, explicando em seguida que todos os outros garotos se confessaram logo após ajudá-la. Ele acha que isso seria muito imprudente. Masaomi pergunta, só por garantia, o que aconteceria se ele se declarasse, e Yuki deixa claro que o rejeitaria. Afinal, não precisa de um namorado. Ele solta um suspiro, mas não consegue deixar de sorrir, e pergunta o que ela acha de serem amigos, o que a pega de surpresa. Masaomi pergunta se ela não está confortável com isso, e Yuki questiona se ele não acabou de admitir que tinha motivos ocultos. Ele diz não fazer ideia do que ela está falando, e Yuki reclama de sua memória seletiva. Envergonhado, Masaomi diz ser do tipo que prefere receber uma declaração. Enquanto se vira, Yuki deixa claro que nunca irá namorá-lo, decretando que não tem como se apaixonar por ele. Mesmo dizendo isso, ela cora e decide ir embora, deixando-o sozinho. Masaomi realmente queria que a Yuki do futuro pudesse ouvir o que está dizendo agora, antes de decidir ir ao terraço observar o céu. Ele reflete que quando a conheceu, nunca imaginou que se casariam. Assim, a cena corta para um flashback de quando se conheceram. Yuki,
Com um olhar apagado, se apresenta a Masaomi. Com um sorriso malicioso, o homem ao lado dela pergunta o que ele achou, deixando claro que, se Masaomi estiver disposto a financiá-los, poderia usar o corpo dela como bem quisesse. Quero mandar um salve especial aos membros do canal, @cauantenório64, @lucasbernardo9030, @code42, @fuxian589, @satye_noel, @diogogost3129, @techapperbr, @ademilson moura, 60571, @pedrohenrique, @bonesquit, @reai11, @samuel terra, ai9v3, e também, @edson miguel fernandes, 1954. E se você quiser ajudar o canal, mas não pode virar membro, deixa o like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.